Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série que está acontecendo às quartas-feiras, que o tema é sobre a liberdade em Cristo. Nós estamos trabalhando esse tema, estamos aprendendo um pouco mais sobre o que é essa liberdade em Cristo e como podemos vivê-la no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, a primeiro momento, algo que tocou muito meu coração e me afligiu muito durante os últimos meses do ano passado. E se revelou como uma crise na minha vida. Contextualizando rapidamente aqui, eu não fui nascido e criado na igreja, eu me converti com 17 anos, e minha caminhada, ela foi e vem sendo moldada por Deus dia após dia. E, a primeiro momento, eu me sentia completamente liberto das minhas práticas mundanas, das minhas práticas da vida passada, e nem sequer olhava para trás, nem sequer olhava para o passado, porque aquilo já havia passado. Contudo, chegou um determinado momento em que eu não me via mais sendo o cristão que eu deveria ser, sabe? Não sei se você já teve esse sentimento, se você já sentiu isso, mas é uma frustração muito grande, porque apesar de estar buscando a Deus nas Escrituras, na oração, servindo a Deus na igreja, eu acabava me vendo errando e pecando. Parece que eu estava lutando, mas sem ter muita efetividade, sabe? E eu comecei a me questionar se eu realmente estava vivendo a liberdade em Cristo. Esse tipo de questionamento, ele me levou a buscar ajuda pastoral, a ter conversas muito profundas, a pesquisar, a fazer muita leitura da palavra de Deus. Inclusive, em uma dessas pesquisas, eu comecei a ler um livro que se chama Manso e Humilde, O Coração de Cristo para quem peca e quem sofre. Esse livro, ele foi muito bom para mim, assim, foi muito edificante na minha vida. Eu recomendo a leitura dele para quem quiser. E esse subtítulo foi exatamente o que chamou minha atenção e fez com que eu comprasse esse livro, O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. E esse livro, ele me confrontou e também me confortou. Deus usou, de fato, para que eu entendesse o que realmente era liberdade em Cristo. E está aí o tema da mensagem de hoje, que vai ser projetado aqui. A liberdade em Cristo e a luta contra o pecado. Eu vou me basear no texto da primeira carta de João, no capítulo 2, os versos 1 e 2, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E a primeira coisa que a gente precisa entender com esse texto é que a nossa luta contra o pecado, ela acontece todos os dias. Essa luta, ela é diária. Desde a queda em Gênesis 3, não há um dia sequer nas nossas vidas que nós não pequemos. Nós somos falhos, nós erramos todos os dias. Paulo mesmo diz que dentre os pecadores, ele se considerava o pior deles. E também que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Vivemos em um mundo que ele foi infectado pelo pecado, um mundo caído. E temos por herança de Adão essa mancha. Somos mortos como transgressores da lei, somos desobedientes e merecedores da ira. João, no primeiro capítulo dessa carta, o que lemos está no segundo capítulo,
ele traz alguns ensinamentos que são muito interessantes sobre a nossa condição de pecadores. Porque ele nos diz que se a gente afirma que estamos sem pecado, nós nos enganamos. E além disso, se afirmarmos que não temos cometido pecado algum, talvez porque a gente acha que nós somos boas pessoas, não fizemos mal para ninguém, fazemos de Deus um mentiroso. Percebam que essa nossa condição de pecadores, ela é inegável. Não tem como a gente olhar para dentro de nós e ver algo de bom. Davi, por exemplo, ele já sabia dessa sua condição, quando ele diz que em pecado foi concebido. Isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte da nossa vida. Porém, eu não estou querendo trazer aqui a ideia de que a gente olhe para essa natureza e simplesmente ache que está tudo bem e que podemos seguir a nossa vida como está. A gente precisa aceitar e reconhecer essa natureza, mas entender que na realidade a gente não precisa viver dessa forma. Essa natureza foi o que frutificou em mim uma frustração de não ser o seguidor fiel de Cristo, que eu sei que eu deveria ser. Contudo, pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos envia o Seu Filho, para que por meio dele a gente fosse salvo. Agora a gente não é mais escravo, não é mais inimigo de Deus. A gente não é mais inimigo e agora somos filhos de Deus. Mas mesmo depois de sermos salvos, depois de entendermos isso e nos rendermos aos pés de Jesus, talvez a gente ache que após isso tudo fica muito, muito tranquilo. Tudo vai ser um mar de rosas. Só que a gente começa a perceber que mesmo caminhando com Jesus, a gente continua errando, a gente continua falhando e muitas vezes no mesmo erro. Só que entra o papel principal do acusador exatamente aqui. Porque às vezes a gente acha que o inimigo ele vai aparecer para a gente com uma imagem horrorosa, ele vai chegar assim na nossa cara e falar: eu quero você, eu quero sua alma. Mas não necessariamente é assim. Ele, na verdade, ele vai te empurrando para fora da rota suavemente, sem você perceber, te dizendo que isso nunca vai mudar na sua vida, que nem vale mais a pena lutar, porque você já errou tantas vezes. Ou também que isso só vai mudar quando alguma coisa específica na sua vida acontecer, mas que até isso acontecer, você pode continuar errando e está tudo bem, porque afinal de contas Deus te perdoa. Quando a gente dá ouvidos a essas falsas verdades, a gente começa a adormecer espiritualmente. A gente toma essas falsas verdades como verdades. E aí a gente já não tem mais vontade de orar, a gente não tem mais vontade de vir para a igreja, ou até a gente vem porque a gente está na escala, a gente começa a vir para cumprir tabela, só que com o coração totalmente endurecido, com o coração petrificado para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E João começa a dizer no texto, ele começa falando, para que a gente se afaste do pecado. Ele fala: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas e se a gente pecar? O que acontece? E o que fazer então quando nós erramos? O texto não termina aí, ele continua. E ele diz o seguinte: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele se aproxima e intercede por nós. Em algumas versões está escrito advogado, mas antes de entrar neste assunto de Jesus ser o nosso intercessor ou o nosso advogado, eu gostaria de falar
um pouco sobre como o coração de Jesus se volta para nós. Porque a gente tem uma tendência de achar que Jesus, sendo Deus, sendo santo, Ele olha para nós lá do alto, à direita do Pai, fala assim: poxa, o Rian errou de novo. Parece que ele nunca vai aprender. Poxa, o Eduardo fez isso mais uma vez. Que decepção. Essa é uma visão que é totalmente deturpada sobre o coração de Deus, sobre o coração de Cristo. Na realidade, Ele está mais do que nunca pronto para estender as mãos para você e para te levantar. Quando Ele morreu na cruz, Ele já sabia exatamente dos seus pecados. Ele olhou para o seu passado, para o seu presente, para o seu futuro. E ainda assim, olhando para tudo aquilo que você iria fazer, Ele não hesitou em se entregar. Então a gente precisa se lembrar de que Jesus veio para os pecadores, de que o seu incrível e belo coração não se afasta de nós quando nós pecamos, mas na realidade Ele se aproxima de nós. Ele se aproxima da mesma forma que Ele se aproximou de tantos outros pecadores que Ele encontrou antes. Pessoas necessitadas, pessoas até mesmo esquecidas. Ele se compadece de nós. O que precisamos fazer para entender isso é se aproximar de Deus. Mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente erra, podemos ir diante de Deus. Ainda que estejamos completamente envergonhados por aquilo que nós fizemos. Ainda que a gente esteja no pior momento, assim, naquele momento de maior fraqueza, de maior vergonha, de maior humilhação por conta do seu pecado, não deixe de ir até Deus, porque é nesse momento, no seu pior momento, na sua maior fraqueza, que o coração dele transborda de compaixão, transborda de misericórdia, porque é nas nossas fraquezas que se aperfeiçoa o poder de Deus. E teve uma frase que me marcou muito, uma das frases no livro que eu citei anteriormente, que, parafraseando, o autor ele diz o seguinte: a Bíblia é uma tentativa constante de desconstruir toda a imagem deturpada que a nossa mente caída cria de quem Deus é. Quando olhamos para as Escrituras, temos a revelação de quem é Deus, de como é o coração dele e como ele se relaciona com a gente. Então, basta a gente ler. Está tão próximo de nós. Nós temos irmãos que estão espalhados pelo mundo que não têm acesso à palavra de Deus, que muitas vezes morrem para poder estar lendo, para poder conhecer mais de Deus, e nós temos esse acesso livremente. A gente pode pensar assim, que eu vou fazer uma analogia rápida aqui. Pensa que quando você pede um produto para sua casa, assim, você pediu um eletrodoméstico, aí esse eletrodoméstico chegou empacotado lá, você abre, você começa a desembrulhar, tira aquele plástico bolha que normalmente a gente fica estourando ali até acabar e depois joga fora, e aí tem um papelzinho que você tira, olha e fala, manual, e joga fora. E você aprende a usar o eletrodoméstico da forma que você bem entender ali, da forma que você achar melhor. E, cara, a Bíblia era exatamente esse manual. É o manual do fabricante. Ele conhece exatamente como a gente funciona. Foi Ele que nos formou. E por que a gente, então, deixa de lado esse manual? Por que a gente faz exatamente isso? A gente deixa de dar atenção para a palavra que o Senhor nos deu, para a gente poder se aproximar dEle. E quando a gente começa a ler mais, quando a gente começa a buscar na palavra de Deus, a gente consegue entender um pouco
de quem Deus é. Pelo menos um pouco, que já é muita coisa. E precisamos urgentemente compreender que existe uma diferença muito grande entre o pecado e o pecador. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama os pecadores. Ele veio e morreu pelos pecadores. Quando a gente enxerga essa verdade bíblica sobre o coração de Deus, fica mais fácil de entender sobre a intercessão de Jesus por nós. Há uma rica mensagem nessas poucas palavras de João. Quando a gente olha para o texto, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Uma pessoa que intercede, ela é alguém que se coloca entre duas partes e argumenta para uma dessas partes em prol dessa outra parte. Ou seja, Jesus, ele se coloca entre nós e Deus e argumenta em nosso favor. E isso pode parecer um pouco confuso. Só que o autor de Manso e Humilde, que eu comentei, ele argumenta sobre esse tópico de uma forma que fica mais fácil de ser entendido isso. Porque a gente tende a pensar que pelo fato da gente ser justificado completamente, Cristo não precisaria interceder por nós. Por que ele então estaria intercedendo por nós? Bom, a intercessão de Jesus é a aplicação da sua obra redentora. O fato de Jesus interceder por nós hoje reflete na vitória que ele teve, na plenitude e completude da sua obra, e não o contrário. A expiação pelos nossos pecados nos assegura de que a obra de Jesus já foi feita, e a intercessão de Jesus nos assegura exatamente do que ele está fazendo no presente. Essa mensagem deixada por João é completamente reconfortante. Você consegue imaginar como você descansaria muito mais se você soubesse que ao lado do seu quarto Jesus está intercedendo por você? Como os nossos dias seriam mais leves? Como que quando a gente errasse, quando pecássemos, nós teríamos claramente nas nossas mentes que Jesus está intercedendo por nós. E assim nós somos perdoados. E assim Deus continua olhando para nós como seus filhos. E as misericórdias dele são renovadas diariamente. E isso foge completamente do nosso senso de justiça e do nosso senso de realidade, que nós esperaríamos de Deus. O pastor Flávio, ele sempre traz a analogia, né, de que às vezes a gente pensa que Deus ele fica aqui escondido na moita, com uma arma apontando para a gente, e na hora que a gente errar, ele vai atirar. Só que quando a gente entende que Jesus ele é o nosso intercessor, isso muda completamente a nossa visão. Isso muda completamente o jeito como a gente se relaciona com ele. E eu vejo, de certa forma, algo muito engraçado nisso tudo. Porque Jesus ele intercede por mim. Mesmo quando eu não estou orando como eu deveria. Mesmo quando eu erro. Esse intercessor, ele quer se aproximar de nós. E melhor ainda, ele quer que nós nos aproximemos dele. Então, a gente entra no terceiro e último tópico dessa mensagem. Ele foi sacrifício para recebermos o perdão. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Essa palavra que João utiliza, ela carrega a integração de duas palavras. Ela traz o significado de expiação, que é remoção da culpa,
e purificação dos pecadores, e propiciação, que é apaziguar a ira de Deus em relação aos pecadores. Isso significa que a obra de Cristo, ela é completa. Ele é quem nos purifica do pecado e ao mesmo tempo desvia a ira de Deus que estava sobre nós. Mesmo em meio às nossas falhas, a gente recebe a graça e misericórdia. Nós somos perdoados por Ele, porque um alto preço foi pago por isso. Foi pago pela minha, pela sua vida. Eu relutei muito tempo com o fato de eu ser perdoado, porque eu achava que eu ficava numa linha muito tênue ali, entre entender que eu sou perdoado e continuar lutando, e entender que eu sou perdoado e continuar vivendo a minha vida de qualquer forma. Então, eu demorei um pouco para perceber que o fato de eu ser perdoado me incentiva a continuar lutando, de não desistir, porque eu realmente consegui entender através do Espírito Santo de Deus que Ele está comigo, que mesmo quando eu erro, Ele estende a sua mão para mim. Deus, Ele não exige de nós perfeição, algo que eu demorei muito tempo para entender. Eu, sendo bem sincero, achava que eu precisava ser perfeito, que eu não poderia ter o menor desvio. Ele quer, na verdade, pessoas arrependidas. Ele quer corações totalmente quebrantados, corações voltados para Ele. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, nós falamos anteriormente do pecado. Porque com isso a gente consegue entender que a gente precisa se arrepender. Se arrepender porque nós realmente entendemos essa nossa condição. E então recebemos perdão. Há um outro ponto aqui que é muito importante que a gente fale nessa mensagem. Que você, agora que você já entendeu que você é perdoado por Deus, você tem uma missão. Pois o texto, ele não para aqui, ó. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ponto. Não. Existe uma vírgula ali e continua. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Isso significa dizer que Jesus morreu por todos, sem uma distinção. Ele não morreu por um grupo específico étnico. Ele não morreu só pela Igreja Batista em Araçás. Ele morreu por todas as pessoas que reconhecem que Ele é a propiciação dos pecados. Mas existem pessoas que nem sequer ouviram falar de Jesus. Ou então ouviram falar de um outro Jesus que prega outros tipos de mensagens por aí e que são mais próximas daquilo que o nosso coração é voltado para querer. E o nosso papel, então, é apresentar para essas pessoas o perdão, o amor e o cuidado, pois nós fomos perdoados. Nós fomos amados e fomos cuidados por Cristo. Nós não estamos inseridos nos locais que estamos inseridos à toa. No lugar que a gente estuda, no lugar que a gente trabalha, nós não estamos lá à toa. Existem pessoas lá que precisam conhecer Jesus. E Ele quer te usar para que essas pessoas sejam alcançadas por Ele. E que elas possam, assim como você vive, que elas possam viver a liberdade que há em Cristo. E que você possa ser usado por Deus, de verdade. Que você se entregue para Deus, para ser usado por Ele, apesar de você mesmo. Muitas vezes eu já pensei que eu não poderia ser usado por Deus,
porque eu estava lutando contra o pecado. Mas Ele faz a sua obra acontecer apesar de mim. Você tem tido esse tipo de luta? Se arrependa, levante a cabeça. Segure nas mãos de Deus que estão estendidas para você. Se levante e vá, porque Ele te manda ir. Nós somos cuidados aqui dentro dessa igreja, pelos nossos irmãos, por Deus, mas nós não fomos chamados para ficar aqui. Nós não fomos chamados para ficar aqui dentro dessas 4 paredes. Aqui a gente aprende muita coisa, mas lá fora é a hora de aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque não adianta você só conhecer a palavra de Deus, mas você precisa praticá-la. E para finalizar, eu quero que fique registrado na mente de vocês que a nossa luta ela é diária. Sim, ela é diária. Mas temos um intercessor que cuida de nós. Ele pagou o preço por nós. E por isso, por sabermos que somos perdoados, nós vamos levar essa mensagem para aqueles que precisam. E eu não sei como tem sido a sua semana, como você tem enfrentado os seus dias, as suas lutas, as suas batalhas. Eu não sei como tem sido as suas orações, se você tem orado. Mas eu quero encerrar esse momento orando por cada vida aqui presente. Você que está aqui presencialmente, você que está nos assistindo online. Que Deus possa cuidar de nós e que possamos viver a liberdade em Cristo, mesmo enquanto estamos lutando contra o pecado. Curvem as cabeças, vamos orar. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui, de entendermos, Senhor, que somos salvos, de entender, ó Deus, que quando a gente erra, o Senhor não se afasta de nós, mas o Senhor se aproxima de nós. Obrigado pelo Teu perdão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Deus, porque todos os dias nós temos a oportunidade de levantar, de tomar um café, de ir trabalhar, de estudar, de fazer tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Usa-nos, Senhor, nos lugares em que nós estamos inseridos. Usa-nos na faculdade, na escola, no trabalho. Usa-nos para a honra e glória do Teu nome, que pessoas possam ser encontradas por Ti através das nossas vidas. Pai, que tudo que a gente aprenda aqui na igreja, nós possamos aplicar, Deus, lá fora. Que a gente possa viver verdadeiramente o Teu Evangelho. Que possamos, Deus, nos lembrar que o Senhor nos perdoa e que por isso nós precisamos apresentar o Teu perdão. Nos ajuda, Deus, nas nossas lutas diárias contra o pecado. Nos lembre que nós somos Teus filhos, nós somos amados, nós temos uma identidade em Cristo. Nos lembre, Senhor, que nós precisamos de Ti. Nos lembre, Deus, de buscar a Tua palavra verdadeiramente. Que possamos a cada dia ser mais apaixonados por Jesus. Que possamos ser cada dia mais apaixonados pela Tua palavra. Que possamos buscar verdadeiramente a Jesus. Esta é minha oração. Cuide da vida de cada um aqui presente. Que a Tua graça, que o Teu amor acompanhe cada vida aqui presente. Em nome de Jesus. Amém.